Olá, estamos ao vivo. Tudo bom? Sim, estamos. Boa tarde a todos e boa tarde a todas. Meu nome é Felipe Sali, eu sou editor de conteúdo no Jornal Olá, Joca. estamos ao Opa, calma aí vivo. que eu estou me ouvindo no Tudo YouTube. bom? Pronto. Me mutei aqui para poder facilitar. Bom, meu nome é Felipe Sali, eu sou editor de conteúdo no Jornal Joca, o primeiro jornal focado em levar notícias do Brasil e do mundo para o público infanto-juvenil. Estamos realizando essa oficina como parte integrante da Semana da Imprensa, uma iniciativa que se propõe a incentivar uma participação mais ativa dos jovens e das crianças na sociedade, incluindo-os ativamente no debate. É também um momento para incentivarmos que a escola fale sobre imprensa com seus estudantes e realizem projetos. Estamos aqui hoje para mostrar para os jovens como se faz um jornal, da concepção da pauta à impressão na gráfica. E vocês podem, a qualquer momento, postar perguntas e comentários no chat. Eu estou aqui acompanhando e nós vamos respondendo por aqui. Ok? Ó, já estou vendo que tem gente dando boa tarde, Rayana. Boa tarde, Rayana. Então, eu gosto de pensar nessa oficina, eu imagino ela de dois ângulos diferentes. Eu acho que é legal compartilhar com vocês isso, porque eu quero mostrar a perspectiva do nosso lado, da produção do jornal. Eu vou dar exemplos do dia a dia do Jornal Joca, eu vou citar outros jornais, vou contar como acontece em outras redações, né, como chamamos as equipes jornalísticas, as redações. Mas eu também acho que é interessante vocês que estão assistindo ouvirem isso e pensarem em fazer o próprio jornal. Então, eu também vou aqui contar um passo a passo e te mostrar como você pode fazer o seu próprio jornal em casa. E aí eu acho que é interessante, do ponto de vista educacional, isso. Você pode fazer um jornal para a sua escola, o jornal da classe, o jornal do seu bairro, o jornal da família. Inclusive, educadores que estiverem assistindo, é bem interessante vocês pensarem nisso, na possibilidade de assistir uma live como essa e pensar no como a sua turma pode fazer um jornal, todas as crianças, todos os jovens juntos, ok? Então, tudo que eu vou falar, eu vou dar essas duas perspectivas. Eu vou falar um pouco sobre como nós fazemos e como vocês podem fazer, ok? Então, vamos começar. Estou aqui acompanhando o chat. Gabriele, boa tarde, turma do 502, Escola Parque Barra assistindo. Boa tarde, pessoal. Histórias da Bianca também deu boa tarde, boa tarde. Tem um pessoal bem legal aqui acompanhando, assistindo. Então, estou vendo que tem turma, né? Sala de aula acompanhando. Então, já é uma ideia aí para vocês de uma atividade que vocês podem fazer juntos, que pode ser interessante. Então, vamos lá. O primeiro passo para você criar um jornal você tem que pensar numa coisa que nós chamamos de linha editorial, ou seja, qual é a linha editorial do seu jornal. A linha editorial é um conjunto de valores e é um guia para todos os jornalistas que estão presentes e os próximos que virão, e todas as pessoas que trabalham na área administrativa do jornal também, de como esse jornal vai se portar, como ele vai escrever essas notícias, que tipos de notícias ele vai acompanhar, sobre qual ótica. Um exemplo, por exemplo, é o jornal Valor Econômico. O jornal Valor Econômico, ele acompanha as notícias do dia a dia, sempre de uma perspectiva do mercado, do mercado. Então, ele sempre vai falar de alguma coisa, ele fala como a Bolsa de Valores reagiu àquilo, qual é a opinião dos especialistas, o que dizem as pessoas do mercado financeiro, os empresários. Então, ele está noticiando, ele está acompanhando o mundo de uma forma semelhante ao que os outros jornais estão fazendo, mas ele está sempre com esse olhar pensando na questão econômica. Então, você sabe que a linha editorial do Valor Econômico, ele é voltado para este lado.
O Joca tem uma linha editorial muito boa, assim, muito completa. Eu vou aqui, posso até mostrar para vocês. Eu vou compartilhar a tela. Calma aí. Estou abrindo aqui, compartilhar a tela. Foi, está aparecendo para todo mundo, né? Ó, aqui é uma área chamada linha editorial do Jornal Joca. A maioria dos jornais, quase todos os jornais têm isso no site deles, que mostra qual é a ideia que eles têm para esse jornal. E aqui diz: o Joca, publicado pela editora Magia de Ler, produz conteúdo jornalístico para jovens e crianças, atua também em apoio ao trabalho de educação midiática dos leitores nas escolas em que se encontra. E o que estamos fazendo neste momento é um grande exemplo disso. Estamos na Semana da Imprensa, que está totalmente pensada, é um trabalho super completo, super bacana de educação midiática para os jovens, sobre como a imprensa funciona, como a mídia funciona. Inspirado em publicações do gênero na Europa, o Joca usa linguagem contextualizada e adequada para o público infanto-juvenil e aborda atualidades gerais, além de temas inovadores que instigam a curiosidade. Abaixo tem mais coisas, assim, somos apartidários, respeitamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, respeitamos os direitos humanos. É bem completo, vocês podem acompanhar aqui no jornaljoca.com.br. Aqui na lateral vocês vão encontrar a linha editorial do Joca, ok? E você que está pensando em fazer um jornal aí para sua turma, para sua escola, para o seu bairro, é interessante você pensar na linha editorial que vocês planejam para o jornalzinho de vocês. Então, vai ser um jornal que vai falar sobre os assuntos de interesse dos jovens do 9º ano e vamos falar sobre o dia a dia da escola e vamos sempre prezar pelo jornalismo que fale sobre educação ou sobre os temas que nos afligem. Então, vocês podem criar essa linha editorial. É o primeiro passo, ok, para a criação de um jornal. Vi aqui que a turma do 501, Escola Parque Barra. Oi, pessoal, tudo bom? A Bianca falou que tem 6 anos, está aqui acompanhando a nossa live, é muito legal. A Denise também falou que é da Escola Parque Gávea, só que da turma 504. Então, temos a turma 502 e 504 acompanhando. Por favor, mandem dúvidas, perguntas, comentários. Eu estou lendo todas as mensagens aqui. A parte mais legal é a interação com vocês, ok? E aí, quando você criou o jornal, você criou a linha editorial, é lógico, já que estamos falando da criação do jornal de vocês, é interessante vocês pensarem no nome do jornal, como vai ser. É legal pensar na linha editorial do jornal antes de pensar no nome, porque aí você sabe qual é o escopo do jornal, né? Do que ele fala, e aí é mais fácil você pensar em um nome, tá bom? Stop com 7. E também pensar num logo que vocês podem desenhar, essa parte visual que também é importante para um jornal. Depois disso, está tudo pronto, já podemos fazer a primeira edição do nosso jornal. Tudo começa com a reunião de pauta. O Joca tem reuniões de pautas constantemente, todos os jornais têm. Tem jornal que tem reunião de pauta todo dia, né? Muitos jornais têm reunião de pauta toda manhã ou toda noite. Vinícius Pereira, Turma Café com Leite da Wish ficou acompanhando. Gabriel, Wink também, boa tarde, pessoal. E o que é a reunião de pauta que vocês vão fazer? Todo mundo que está no jornal, todos os jornalistas, né? Pessoas que vão escrever as reportagens, e outras pessoas também de outras áreas do jornal também podem contribuir, né? Dar palpite, se os jornalistas levam isso para a reunião de pauta. São os assuntos que serão tratados na próxima edição do jornal. Então, quais são os temas mais importantes que precisam ser falados na próxima edição do jornal? Lembrando que
é sempre legal prestar atenção na linha editorial de vocês. Quais são os assuntos mais importantes dentro da linha editorial de vocês que vocês querem tratar na próxima edição. Então, todos os jornalistas trazem, cada um tem uma lista, coisas que procurou, que pesquisou, que encontrou, que achou interessante, e aí os jornalistas conversam entre si e eles vão decidir exatamente quais são essas matérias. Qual é o critério de decisão? Sim, as coisas que são mais relevantes. Mas tem um porém. Tem uma vírgula aqui. Porque o que acontece? O jornal, ele não pode ser todo sobre um assunto só, ou sobre um aspecto só da nossa sociedade. Você precisa separar o seu jornal em seções. As seções, vocês já devem imaginar o que é, né? Essa página fala sobre esporte. Esta outra página, ou estas outras duas páginas, falam de notícias internacionais que acontecem em outros países. Esta página vai focar exclusivamente em notícias que aconteceram no Brasil, em questões importantes do Brasil. Esta aqui vai falar sobre ciências. E, além disso, você também pode pensar em sessões fixas, né, que podem ser colunas de opinião. Então, você coloca opinião e um jornalista escreve o que ele acha. Não precisa ser um jornalista, inclusive. Quando é uma opinião, qualquer profissional de uma área que esteja gabaritado a opinar sobre aquele assunto, ele pode comentar. No Joca, por exemplo, nós temos uma sessão que nós chamamos de descompreensão, é uma sessão mais leve, mais divertida, que é o Maluquices. Os maluquices falam de coisas inusitadas que aconteceram no mundo, coisas que podem ser engraçadas, inesperadas, e acaba sendo uma das sessões preferidas do jornal pelos leitores. A Mônica Chagas, da turma 503 da Escola Parque Gávea, também comentou. Essa escola tá em peso. Muito obrigado, pessoal. Então, nós temos essa questão, que é a maluquice, que são as coisas mais importantes. Temos o Giro pelo Mundo, que são notícias de vários países diferentes, que nós colocamos notas pequenas. Nós temos uma coluna de finanças, nós temos o que você faria ser, onde nós perguntamos aos leitores. Na verdade, os leitores perguntam a outros leitores, né? O leitor envia uma mensagem para o Joca e fala assim, eu queria sugerir uma pauta para o que você faria ser. E aí ela faz uma pergunta, o que você faria se pudesse inventar qualquer máquina? E aí os leitores enviam respostas, eu inventaria uma máquina que faz sorvete infinito, inventaria uma máquina que acaba com o coronavírus. E aí algumas dessas respostas entram no jornal. Então, vocês podem ver que tem muitas ideias diferentes que vocês podem ter, muitas coisas que vocês podem colocar no seu jornal. Mas, assim, se vocês estão pensando num jornal tradicional, ele se divide muitas vezes em seções semelhantes, que cultura, ciências, Brasil, mundo, alguns têm economia, né? A Bianca perguntou qual é a parte mais importante do jornal. A parte mais importante do jornal sempre vai ser a primeira página. A primeira página, nós vamos contar quais são as notícias mais relevantes que você vai encontrar dentro do jornal, e nós vamos dar destaque a uma notícia específica, que seria a grande notícia, e aí, como vocês podem ter ouvido jornalistas em filmes, em novelas, em séries, comentando, notícia de capa, essa vai para a capa. É por causa disso. O que é capa é o mais relevante naquela edição, sabe? Muitas vezes é a matéria também que é a maior que está dentro do jornal. Então, eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu vou compartilhar de novo. Não vou nem compartilhar. Vou compartilhar, melhor. Compartilhar a tela.
aqui, compartilhar. Vocês podem estar vendo aqui, imagino que vocês estejam. Aqui, esta é a capa da edição 179 do Joca, e a matéria mais relevante que ganhou destaque de capa foi essa, o retorno das aulas totalmente presenciais. Ao redor do Brasil, alguns governos determinaram a volta às escolas de 100% dos alunos. O Joca traz a situação em todos os estados, além da opinião de especialistas em jovens sobre o assunto. Mas, além dessa, você vê aqui embaixo, ó, também tem vacinação, mais da metade da população está imunizada contra a Covid-19, e aqui tem a página onde você vai encontrar aquela notícia. Então, aqui tem: jornalistas vencem o Nobel da Paz. O esforço pela liberdade de expressão garantiu o prêmio. E aqui a página onde você encontra. E aqui tem uma de esportes, Mundial de Ginástica. Com ouro e prata, Rebeca Andrade leva o Brasil à melhor campanha na competição, e a página 11. Então, o mais quente, o mais relevante, o mais importante, o que precisa ser mostrado, nós colocamos na capa do jornal. É evidente que nem sempre tudo que é relevante você vai conseguir colocar na capa do jornal, porque às vezes acontece um monte de coisa importante ao mesmo tempo. E aí, como é que vocês vão fazer, né? Então, vocês precisam escolher, assim. O que acontece também, às vezes, por exemplo, nossa, tivemos muitas notícias importantes em Brasil, mas não tivemos muitas notícias relevantes em cultura. Como eu vou equilibrar isso? E aí depende do que vocês combinaram lá no comecinho, na linha editorial. Você vê como é importante essa etapa. Ok, os jornalistas trouxeram as pautas, nós conversamos, vocês fazem uma reunião entre vocês, falam, ó, isso aqui tem que entrar, isso aqui não precisa entrar, deixa para depois, isso aqui vai para a capa, vai entrar e vai para a capa, isso aqui vai entrar, mas não vai para a capa, e vocês já decidiram tudo o que vai ser dito no jornal. É hora de dividir. Então, vocês dividem entre os jornalistas, você vai cuidar desta e desta reportagem, você vai cuidar desta e desta reportagem, você vai cuidar daquela reportagem. Eu ainda vou entrar num detalhe importante, que é o que é um repórter e o que é um editor. Mas, por enquanto, para não, né, atrapalhar as coisas, não se misturar, vamos um passo de cada vez e vamos pensando assim. Cada jornalista vai pegar um número de matérias para ele escrever. Depois disso, para onde vamos? Nós vamos para a etapa que é a mais trabalhosa e a mais legal, que é a apuração. Vocês sabem o que é apuração? Coloque aqui nos comentários. E ó, vou até ler aqui algumas perguntas. Gabriel I falou que é do 501, da Escola Parque Barra. Legal, pessoal da Escola Parque Gávea, né? Na verdade. Não, Parque da Barra, ele. Parque Gávea é outro aqui, aparentemente. Não, é Parque Barra da Gávea. Enfim, desculpa, gente. E nós temos aqui o Vinícius, que fez aquela pergunta, qual é a sessão que eu mais gosto de fazer no jornal. Olha, a que eu mais gosto de fazer pessoalmente, eu, Felipe Sali, é a de ciências. Eu gosto muito de ciências. Eu também sempre escrevo uma sessão chamada Giro pelo Mundo, que fala de notícias de países diferentes. Dá muito trabalho, assim, é desesperador, mas eu gosto muito também, porque o resultado final fica muito legal. Mas, pessoalmente, eu gosto mais é de ciências. E eu acho que isso é uma coisa que vocês devem levar em consideração, né? Um jornalista que gosta mais de um tipo de notícia, de uma sessão, eu acho que é ok ele pegar mais vezes aquela sessão. Nós temos a nossa jornalista Joana Cataldo, que é ótima em esportes, adora esportes, sabe tudo. Eu acho que muitas vezes ela vai escrever a reportagem de esportes porque faz sentido, e muitas vezes eu pego a de ciências. A Helena tem várias coisas, gosta de cultura também. Então, tem essas divisões, assim. A Isabela Gomes Benício da Fonseca falou,
Mariana está perguntando se um jornal pode dar uma notícia sobre qualquer assunto diferente da sua linha editorial. Mariana, não, a linha editorial serve para você definir que tipo de coisa vai ser dito dentro daquele jornal. Se por acaso acontece alguma coisa que vocês consideram muito relevante e vocês acham que, nossa, talvez eu acho que tem que entrar no jornal, isso vai ser discutido dentro da reunião de pauta. Então, alguém fala, gente, eu acho que não encaixa na linha editorial do jornal, mas eu acho que é tão importante, as pessoas precisam saber disso, e nós podemos fazer uma reportagem muito boa sobre isso, que eu acho que tem que ser dito. Assim, é uma conversa que vai acontecer na reunião de pauta. A maioria das vezes, a reunião chega à conclusão de que é melhor se ater à linha editorial. Na maioria dos jornais, revistas que eu trabalhei, rádio, isso acontece, assim. Mas nada impede, né, de ser debatido. Eu acho que você não pode evitar falar alguma coisa porque com medo de errar, né? Você precisa conversar com as pessoas e tentar fazer o melhor. A Aline Mesquita de Carvalho falou que a Larissa, da turma 505 da Barra, fez uma pergunta. Existe um número máximo de páginas para uma reportagem? Não existe um número máximo de páginas para uma reportagem, mas normalmente o jornal sempre vai sair com o mesmo número de páginas. Então você precisa ter essa noção de que você vai ter sempre o mesmo espaço em todas as edições, muito provavelmente. Então, se eu crescer isso aqui, pode ter um problema, né? Porque onde eu vou colocar essa reportagem tão grande assim? As sessões, elas são fixas, então não dá para você pular. Essa edição não vou ter essa sessão. Isso é uma coisa muito rara, que poucos jornais fazem, mas então você calcula aqui. Eu já vi revistas, por exemplo, que, nossa, vou fazer mais páginas mesmo porque precisa. Então, é uma conversa que vocês também podem decidir, debater dentro da reunião de pauta de vocês. Bianca perguntou, o jornal é importante? O jornal ainda é muito importante. Eu acho que uma coisa que é bem legal dessa semana da imprensa é que ficou muito claro o quão importante, quão relevante é uma mídia, é o jornalismo para a sociedade. Acho que a sociedade ela é incapaz de funcionar bem sem uma mídia que está funcionando bem, ok? Bento, da Wish School, perguntou, vocês usam outros jornais para fazer as notícias do Joca? Todos os jornais, em algum momento, podem usar outros jornais, mas é importante que não seja um jornal só, porque, este jornal publicou uma notícia e eu vou escrever a mesma notícia no meu jornal com as mesmas informações. E se aquele jornal estiver errado? E se ele cometeu um equívoco, faltou alguma coisa? Você vai escrever errado também? Então é legal sempre escrever lendo muitos jornais diferentes e sempre tentar ir à fonte da notícia. A fonte da notícia é onde aquela notícia aconteceu. Conversar com as pessoas envolvidas no acontecimento mesmo, sabe? O local. Tentar ir ao máximo, o mais próximo possível do acontecimento, da notícia. Mas é claro que você pode usar outros jornais como pistas e como uma base para você começar a sua investigação, ok? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, quando eu me aprofundar mais no que é uma pauta. Bernardo quer saber se existe um limite de sessões por edição. Existe, mas vocês que vão decidir qual é esse limite. É bem difícil organizar isso, mas uma vez organizado fica fácil, porque vocês vão ter um modelo que vocês podem usar sempre. Gabriel Win, é obrigatório colocar os créditos de quem editou e escreveu? Sim, nós temos sempre, ou se não vai estar escrito dentro da reportagem, né, por fulano,
no final do jornal, tem sempre um lugar onde nós colocamos todas as pessoas que trabalham no jornal, tanto os editores, quanto os jornalistas, quanto todo mundo, assim, quem trabalha em design, finança, todas essas áreas. Gianluca Tonassi, na página de esportes, vocês gostam mais de escrever sobre esporte feminino ou masculino? Os dois, mas é legal sempre tomar cuidado para não ficar falando só de esporte masculino, como muitos jornais fazem. Eu acho que é uma, uma crítica que eu faço a alguns jornais, falam muito sobre esportes masculinos e esquecem dos femininos, então nós temos que lembrar de falar dos dois. Vinícius Pinheiro perguntou, aliás, o Eduardo, né, da Wish, perguntou quantas pessoas trabalham no Joca. Essa é uma pergunta um pouquinho complicada, porque existem as pessoas do time fixo e pessoas que prestam serviços para o Joca. Eu sei que no time fixo nós temos umas 19 pessoas, 19, 20 pessoas. Mas aí tem pessoas, por exemplo, nós temos uma profissional que ela cuida de ler o Joca antes de ir para a gráfica sempre, para ter certeza de que não tem nenhum erro de português no Joca, nenhum erro de digitação. Nossa, Felipe, você digitou o D 2 vezes aqui sem querer. Ela vai lá e apaga. Ela não está dentro da equipe, né, fixa do Joca, tal, mas ela é uma pessoa que está sempre trabalhando com o Joca, uma prestadora de serviço do Joca. Então, e aí, assim como tem ela, tem várias outras pessoas. Ok? Gente, o chat está muito animado, estou adorando aqui a interação de vocês, eu adoro quando vocês fazem perguntas desse jeito, assim. Ó. Quanto tempo demora para fazer uma edição? O Francisco perguntou. Varia muito de jornal para jornal, o Joca leva 15 dias, em média. Mas tem um jornal que, por exemplo, a Folha de São Paulo, todo dia na banca de jornal vai ter uma Folha de São Paulo nova, então demora um dia para fazer a Folha. Então depende dos jornais, assim, qual é a sua periodicidade de lançamento. Assim. É claro que um jornal que ele precisa ser feito em um dia tem que ter mais pessoas trabalhando dentro dele, né? Porque aí imagina 2 pessoas fazendo um jornal todo dia, assim, não dá. Então, a apuração é a parte mais divertida e a que dá mais trabalho na hora de escrever a notícia e fazer um jornal. A apuração é quando você pesquisa sobre aquela notícia. Então, como eu falei para vocês um pouquinho mais cedo, ir até a fonte, conversar com pessoas, fazer entrevistas, perguntas, pesquisar. Você pode começar lendo outros jornais mesmo, lendo outros sites, e depois você se aprofunda. É quase um trabalho de investigador, é quase um Sherlock Holmes, assim, sabe? Agora, quando aconteceu a pandemia do coronavírus, o nosso trabalho de apuração passou muito por conversar com especialistas. Então, sempre que tinha alguma coisa sobre coronavírus, precisamos conversar com um cientista, precisamos conversar com um infectologista, que é especialista em infecções, vírus e tal. E aí é ligar, falar, com licença, eu sou do jornal, eu adoraria ouvir a sua opinião sobre este assunto, você que é um especialista, você que entende, eu gostaria de tirar algumas dúvidas, e isso é bem legal, assim. Dá muito trabalho, porque aí você vai ter um monte de informação, e aí você vai começar a escrever a reportagem com base em todas essas informações que você coletou, ok? A Olivia, do 501, da Barra. Nossa, eu adoro perguntas. Então, tem que responder as perguntas de vocês, que são muito legais. Quer saber se vocês contratam fotógrafos? Se sim, quantos? Nós não contratamos fotógrafos diretamente, mas nós contratamos empresas, serviços que contratam fotógrafos e que têm contatos com fotógrafos. Então, nós pegamos dentro do que chamamos de bancos de imagem. Eu acho que para vocês, depende do tipo de jornal que vocês vão fazer. Se for notícia da escola, vocês mesmos podem tirar foto com o celular e colocar no jornal. Sempre legal colocar o crédito do jornalista, do fotógrafo. Mas é importante não pegar uma foto que você não sabe quem tirou e você não sabe se pode, se a pessoa que tirou a foto deixa você publicar no seu jornal. Então, você tem sempre que ter esse contato
e esse serviço ele serve para isso. Existe um que eu indico para vocês, que é o Fotos Públicas, que é um site que tem fotos que você pode usar gratuitamente e que as pessoas que tiraram aquelas fotos permitiram que você usasse. Então, fotospúblicas.org, eu acho. Joga no Google que vocês vão encontrar. Vocês pretendem... O Pedro Ábalo, Ábalo da Quinton Barra, perguntou, vocês pretendem fazer um jornal na TV? Nós queremos fazer tudo, gente. Então, as oportunidades que surgirem, nós vamos fazer. Maria Eduarda perguntou, por quantos estágios o jornal passa até ser publicado? Bom, vamos contar juntos, assim. Até agora, nós já fizemos 3 estágios importantes, né? Foi a linha editorial, a reunião de pauta e a apuração. A turma do 504 perguntou como filtrar as notícias, analisar se são fakes ou não. Bom, a parte da apuração, ela serve muito também para você identificar o que é uma notícia falsa e o que não é. Porque você, por exemplo, vai olhar em vários jornais diferentes, e nesses jornais diferentes, vocês vão ver, nossa, só um jornal falou que aconteceu uma coisa e os outros jornais não falaram. Por que aquele jornal falou isso e os outros jornais não? Tem alguma coisa aí, e aí você pesquisa, ou você pergunta para pessoas que estiveram envolvidas na notícia, pessoas que estão próximas da notícia, isso é verdade? Isso não é? E aí você vai investigando, e nessa investigação você vai descartar o que é fake news, e você vai entender o que é verdade. Uma dica que eu posso dar para vocês primeiro, não confiar no que vocês recebem nas redes sociais e no WhatsApp, porque qualquer pessoa pode escrever. Se for uma imagem, por exemplo, que você recebeu no WhatsApp, não foi um jornalista que pesquisou, que colocou o nome dele lá, vocês não sabem de onde veio aquilo, né? E sempre toma cuidado com as notícias que apelam muito para a sua emoção. Então, na notícia, no título da notícia está escrito absurdo, 5 pontos de interrogação. O jornalista não escreve assim, o jornalista escreve de um jeito mais claro, né? Ele não vai tentar colocar adjetivos, apelar para emoção sua. Então, é uma forma interessante de vocês começarem a prestar educação. Só que, assim, eu acho que daria uma outra palestra, uma outra oficina só para falando sobre fake news, assim. Dá uma olhada na Semana da Imprensa, que tem bastante coisa que vocês podem aprender sobre isso, assim. Aqui no canal do TV Joca tem bastante vídeo, que tem bastante coisa interessante que vocês podem conferir. Ok? Vamos lá. O Noah perguntou se existe uma sede do Joca fora de São Paulo. Não existe por enquanto. E quando perguntaram sobre notícias sobre a televisão, nós temos o TV Joca, onde nós produzimos conteúdo informativo audiovisual. Então, dá uma olhada. Nós temos o programa TV Joca e nós temos o Joquices, onde eu apresento o Joquices, mas né, quem trabalha no Joquices, toda a equipe jornalística trabalha no Joquices, e lá tem alguns conteúdos audiovisuais, né, que não são escritos, então vocês podem dar uma olhadinha lá também, ok? Depois da apuração, vem a redação. Na redação, vocês vão escrever a notícia, sempre lembrando de que a notícia tem começo, meio e fim, e também lembrando que vocês precisam responder logo no começo do seu texto, da sua redação, o que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu e com quem aconteceu, né, e onde aconteceu. Então, essas são as primeiras perguntas que você precisa responder logo no comecinho do seu texto, e isso vai ajudar a deixar o texto mais claro, deixar a reportagem mais completa, sabe? Bernardo quer saber qual foi a edição preferida desse ano. Nossa, é bem difícil decidir qual foi a edição preferida deste ano, mas eu gostei muito da última edição do Joca, que saiu a 179, porque tem depoimentos de várias crianças de vários estados diferentes,
falando sobre voltar às aulas presenciais. Então, eu gosto muito dessas reportagens onde nós ouvimos a criança, onde a criança participa, né? E então é uma muito relevante para mim, eu acho que vale a pena todo mundo conferir. A Manuela do 501 da Barra quer saber: vocês já colocaram alguma notícia no jornal e depois descobriram que era falsa? Não, eu não lembro de ter acontecido isso, mas isso é uma coisa que acontece com alguns jornais, e talvez não falsa, a notícia inteira ser falsa, mas acontece com alguns jornais de publicar e ter uma informação errada, alguma informação no meio do texto que não era necessariamente verdade, ou um número que estava errado. E para isso existe uma seção que a maioria dos jornais colocam, que é uma seção que eles chamam de ou errata, ou erramos, ou erro da última edição, onde nós sempre escrevemos: gente, na edição X, na reportagem tal, nós colocamos tal informação, mas descobrimos que a informação não era verdadeira, o certo é X. Colocamos a correção. Vocês podem pegar qualquer jornal, qualquer revista, vocês vão sempre encontrar lá no finalzinho, na última página, existe isso. Geralmente está errata ou erramos. Francisco quer saber se você é feliz em ser jornalista e em trabalhar no Joca. Sim, eu sou muito feliz, eu adoro ser jornalista e eu adoro escrever para o jovem, para a criança, porque eu acho que é a fase mais importante, a fase que você mais precisa ler, e eu adoro incentivar o hábito da leitura e o hábito da leitura de notícias especificamente em crianças e jovens. Eu acho que se tem uma coisa que é capaz de melhorar o Brasil, é isso. O que pode mudar o país são crianças e jovens lendo e se educando e se informando. A Aline perguntou se o Joca já publicou alguma fake news. Como eu respondi anteriormente, não que eu lembre, não tempo que eu estava aqui, mas já pode ter acontecido algum errinho, e aí quando isso acontece, nós colocamos a errata na outra edição. O Táspio da turma 503 quer saber como fazer para o seu jornal estourar. Eu acho que o mais importante é o seu jornal ter qualidade e publicar notícias verdadeiras. Se isso estiver feito, o seu jornal com certeza vai estourar. Rafaela da 501. Se vocês não tivessem gente interessada em ler o jornal, vocês acabariam com ele? Olha, se eu conheço bem a Stephanie, fundadora do jornal, não. Ela continuaria insistindo, encontrando maneiras até as pessoas se interessarem em ler notícia, porque é importante que, que existam leitores de jornais e de notícias pelo Brasil. Mas é claro que muitos jornais ao longo da história já acabaram porque não tinham mais leitores, né? Porque existe uma questão financeira. O leitor, ele financia o jornal, que paga o salário dos seus jornalistas. Se não tem mais ninguém lendo, né, comprando, assinando o jornal, como é que ele vai pagar os jornalistas depois, né, gente? Vocês já pensaram em encerrar o jornal em algum momento ruim? Gabriel Terzi perguntou. Não, também não. Eu não estou no jornal nos 10 anos do Joca, né? Mas eu sei que durante esses 10 anos não deve ter acontecido isso. E quanto tempo, em média, vocês demoram para publicar uma edição do Joca, Gabriel Esteves, do 501? 15 dias, normalmente. Edições quinzenais. Pedro do 501, você prefere jornal online ou em papel? Acho que os dois são legais. Eu escrevo muito para o edito, né, muito para o jornal online, né, para o site. Tem a Helena, que é a minha dupla nessa empreitada, que escreve também todos os dias para o site, né? E então, isso aí, eu gosto dos dois. Eu gosto de fazer as duas coisas. Ok? Bom, você escreveu a reportagem que você apurou, depois, o que acontece em jornais profissionais é que você manda para um editor. Na escola de vocês, na sala de vocês, o editor, eu acho que pode ser a professora ou o professor. O editor é a pessoa que vai ler aquela notícia e que vai falar, ok, eu acho que você escreveu uma boa reportagem, mas está faltando aquela informação. Ou essa informação aqui, eu acho que talvez
Pode não ser verdade, eu vou pedir que você pesquise novamente se você vai conseguir encontrar alguma coisa que confirme que isso é verdade. Ou ainda diz, este parágrafo que você escreveu, talvez seja melhor escrever de outra forma, reorganizar aqui, sabe? Então, editor é essa pessoa que vai fazer a segunda leitura na reportagem e que vai encontrar formas de melhorar aquela reportagem e de ter certeza de que vai sair da melhor forma possível. E se você for fazer um jornal na sua escola, eu acho que, naturalmente, a editora tem que ser a professora ou o professor, tá bom? Vamos vendo aqui, temos mais perguntas. Francisco perguntou, gostaria que você soubesse que o tio dele é jornalista. Ah, o tio do Francisco é jornalista, Pedro Bazan, que trabalha na Globo TV. Olha só que legal. Teria diferença em escrever uma notícia para jornal e para TV? Tem diferença, sim. A notícia para TV, normalmente, ela é mais curta, ela tem auxílio de tem um jornalista que vai falar, então tem alguns auxílios visuais diferentes, né? Tem um gráfico animado, pode ter uma entrevista da pessoa falando mesmo, né? Não precisaríamos transcrever a entrevista. Então tem algumas diferenças, mas não é tão diferente assim. Normalmente é uma questão de adaptação. Aline Mesquita de Carvalho perguntou quanto de investimento é necessário para abrir um jornal. Eu acho que o quanto você puder investir. Se você não puder investir nada, eu acho que é possível você criar um jornal comunitário com seus amigos, que seja a custo zero online, né, publicando na internet gratuitamente, ou então imprimindo você mesmo na sua impressora. Existem todas as formas possíveis. Mariana quer saber quantas pessoas são necessárias para escrever uma edição de jornal. Depende também de jornal para jornal. No Joca, normalmente escrevem uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, normalmente. Mas, assim, varia de jornal para jornal. Pedro quer saber qual é a minha reportagem favorita de todas. Nossa, é muito difícil responder isso. Eu não tenho uma reportagem favorita de todas ainda. Eu vou ter quando sair uma reportagem assim. Acabou a pandemia do coronavírus, ninguém mais tem coronavírus, ninguém mais tem Covid-19. Essa vai ser a minha reportagem preferida, mas eu ainda não tive a oportunidade de escrever. Qual foi a notícia mais importante que você escreveu? Eu acho que todas que envolveram a pandemia realmente foi muito importante, foi muito grande, né? Tem uma reportagem que eu gostei muito recentemente. Eu entrevistei os diretores do próximo filme da Disney que vai sair. Eu adoro Disney, então foi muito legal conversar com eles. Tá na edição 178 do jornal, os diretores de Encanto, na seção de cultura, e vale a pena dar uma olhada lá, tá bom? Qual foi a reportagem mais acessada, a edição mais vendida? Isso é difícil de responder, eu não vou saber responder isso. Mas, assim, os leitores do Joca acessam muito reportagens sobre meio ambiente no site, e sobre ciências e sobre na United. São os assuntos mais acessados. A Malu, da turma do 505, quantas reportagens já foram publicadas pelo Joca? Não sei. Muitas reportagens. Toda edição tem um monte e ainda tem uma por dia, ou mais de uma por dia no site. Então, não vou saber te dizer. Quanto tempo demora para escrever uma notícia? Também depende muito da notícia. Tem notícia que é rápida, tem notícia que demora. Então, depende muito, assim. E por que vocês criaram o Joca? A Stephanie criou o Joca porque não tinha ainda um jornal para crianças e jovens do Brasil, então era necessário ter. E é isso. Bom, editou o texto que você fez a redação e antes você apurou, antes você fez a reunião de pauta. E agora está editado.
vai para o pessoal do design. O pessoal do design vai tomar o cuidado de deixar o texto bem fácil de ler e bem organizado e bem bonito na página. Então, é ele que escolhe a foto, o tamanho do título, o tamanho da letra do texto, vai numerar as páginas. Tudo isso é a equipe de designer que cuida. Vocês não vão ter um profissional de design, obviamente é à disposição de vocês. Quer dizer, talvez vocês tenham, mas provavelmente não. Então, uma dica bem legal, vocês podem usar a ferramenta do Joca, que é o Faça Seu Jornal. No jornaljoca.com.br existe a ferramenta Faça Seu Jornal, onde você pode colocar a notícia, colocar a foto, e ele já tem tudo organizado, bonitinho. Então, ajuda bastante, fica bem legal dessa forma, sabe? E aí, já tá aí a dica para vocês. Depois que o designer cuidou disso, nós temos a revisão, onde uma pessoa vai ler, procurar os erros de digitação, os erros de português, como eu comentei. No caso de vocês também pode ser uma professora, ou o que vocês podem fazer, se vocês estão em sala de aula, é trocar os textos, trocar as reportagens que vocês escreveram, e um pode tentar encontrar um erro de ortografia, de português no texto do outro, e apontar sempre com muita educação, sem tirar sarro, sabendo que todo mundo erra, você erra, seu amigo erra também, e aí vocês podem fazer isso. Eu acho que é uma atividade bem legal para você treinar o seu olhar, sabe? E aqui nós temos uma profissional que cuida disso, ela lê todos os textos e manda para a gente e tal. Ok? E aí, depois disso, para onde vai? Você... Aliás, depois disso ainda faz uma outra leitura, porque os jornais sempre estão fazendo leituras para poder ter certeza de que nada vai escapar. O que acontece é que quando você lê uma vez, você acha que prestou atenção em tudo, mas na verdade não. Na verdade, alguma coisa muito óbvia pode escapar. E aí é interessante você ler de novo. E também no Joca nós fazemos isso de um ler o texto do outro, todo mundo lê o jornal inteiro, assim, no final. Então, é legal para você encontrar algumas informações, algumas questões que são interessantes, ok? Depois que todo mundo leu e releu, vamos ver todos os passos que nós fizemos. Nós fizemos a linha editorial do jornal, decidimos como vai ser nosso jornal. Nós fizemos a reunião de pauta, decidimos quais são os assuntos que serão tratados, quais são as sessões. Apuramos, ou seja, investigamos para ter certeza de que não tem nenhuma fake news, não tem nada de errado em que nós vamos publicar, encontramos todas as informações. Redigimos o texto, editamos o texto, revisamos, última leitura, manda para a gráfica. Mandou para a gráfica, aí é felicidade, aí daqui a pouco chega o jornal bonitinho para vocês. E ó, tem um jornal aqui. Não vou, tomo muito cuidado para não amassar meu jornal, porque coleção do Joca e tal. Mas enfim, chega o jornal bonitinho para vocês e aí distribuído através de todo um sistema de logística complicado para todas as escolas, casas dos leitores. No caso de vocês, vocês não precisam enviar para uma gráfica, né? Obviamente, vocês podem imprimir, ou vocês podem escrever tudo no papel e tirar xerox, e aí vocês distribuem entre os leitores de vocês, ok? Opa, muitas perguntas aqui, que legal, gente. Calma aí. Existe um tema mais importante do que outro para ser editado? Normalmente sempre vai ter um assunto que é o mais relevante daquele momento, e aí nós sempre damos o destaque na capa. O que você precisa para o seu jornal ser bom? Você precisa pesquisar muito para ter certeza de que as informações que estão no seu jornal são corretas. E depois você precisa
escrever e reescrever para ter certeza de que você está contando as coisas do jeito mais claro. Essas são as principais coisas para um jornal ser bom. Quando foi criado o Joca e há quanto tempo você trabalha no jornal? A Sofia perguntou. O Joca foi criado há 10 anos atrás. Nós estamos no aniversário de 10 anos do jornal Joca neste momento. E eu trabalho no Joca há, acredito, 2 anos. Eu acho que é por aí, mais ou menos. Bernardo quer saber que tipo de papel é usado para o jornal e quantas folhas são utilizadas por ano. Depende também de jornal para jornal. Existe papel que na gráfica deve ter um nome técnico específico, assim, mas os jornalistas normalmente chamam de papel jornal mesmo, que é aquele papel um pouco mais fino, assim, que é um pouco... que não reflete a luz, né? Que bate, assim, a luz do sol, a luz da lâmpada não reflete e tal. Mas, assim, vocês usem as folhas que estiverem à disposição de vocês, ok? Calma aí. Nós estamos terminando, gente. Que tipo de reportagem é mais difícil de ser feita? Eu acho que é a reportagem que tem pouco tempo, que acabou de acontecer, e aí tem poucas informações disponíveis para pesquisarmos. A Letícia quer saber quanto tempo você trabalha no Joca, 2 anos mais ou menos. Marina quer saber quantas notícias de sugestão dos leitores vocês aproveitam em uma edição. Muitas, muitas sugestões dos leitores. Os leitores podem participar como repórter mirim, como correspondente internacional, dando opinião sobre as notícias, o que eu penso sobre. Então, tem um monte de participação dos leitores dentro do Joca. Vocês podem participar, basta enviar um e-mail para joca@magiadeler.com.br dizendo, eu quero participar do Joca. Como procedemos a partir daí. Olha aqui, realmente, tem umas turmas aqui que estão assistindo a gente que vão arrasar na hora de montar o próprio jornal. Todo mundo aqui que está fazendo perguntas, estão fazendo perguntas excelentes. Como eu conheci o Joca? Eu conheci de amigos em comum que já acompanhavam o Joca, e aí eu fiquei sabendo através deles, assim. A edição do jornal acontece assim, né, dessa forma, como a Bianca estava perguntando, você tem que seguir todos esses passos. E o Pedro quer saber por que você escolheu trabalhar no Joca. Eu sabia que eu queria trabalhar para jovens, para crianças e adolescentes, e eu já tenho essa carreira de jornalista há alguns anos, trabalhei em vários veículos diferentes, e eu sabia que eu não queria trabalhar num jornal que tivesse uma linha editorial que não combinasse muito comigo. Eu tinha que encontrar um jornal que tem a linha editorial parecida com o que eu penso, com o que eu gosto de escrever. E aí o Joca se encaixa perfeitamente. E o Joca tem uma função educacional que é muito importante, porque a educação é a coisa mais importante do mundo. E a pergunta que não pode faltar, feita pelo Bernardo Torres, da turma do 502, por que o Joca tem esse nome? Da onde veio o nome Joca? O nome Joca é de Jornal da Criança. Jó, de jornal, C de K de criança. Eu esbarrei na minha própria luz aqui, na minha própria iluminação. C de criança. Então, vem disso. Aí algumas crianças perguntam, é Joca porque é Jó de jornal, C de criança e A de adolescente? Não era, mas essa resposta é muito boa, então nós podemos usar isso. Ou era isso, criança e adolescente, estão me falando aqui. Talvez eu esteja enganado. Então, eu acho que é Joca de jornal, C de criança, A adolescente. Vocês já publicaram sem querer alguma notícia inapropriada para crianças? Não, nós temos toda uma conversa do que é uma notícia inapropriada para criança, e isso se traduz lá no nosso editorial gigante, que vocês podem dar uma olhadinha no site jornaljoca.com.br. Eu acho que não tem, assim... Acho que as notícias do mundo, as crianças e os jovens precisam saber, sabe?
Então, existe, né, a guerra não é uma coisa bonita, não é uma coisa legal, mas acho que existe uma maneira de contar sobre isso para o jovem de uma maneira responsável, que ele vai entender e ele vai entender o contexto daquilo e o que acontece, sabe? Porque essas são as ferramentas de que um cidadão precisa, né? Umas ferramentas para poder ser uma pessoa relevante no mundo e ser uma pessoa, um bom cidadão, sabe? Eu acho que a informação e a educação, eu falei isso aqui muitas vezes, mas é porque teve um impacto gigante na minha vida e eu sei que vai ter um impacto gigante na vida de muitas outras pessoas. Gente, estamos chegando ao fim da nossa conversa, da nossa oficina. Eu adorei conversar com vocês. Eu adorei as perguntas. Eu estava até aqui, ó, eu estava aqui perguntando para as pessoas, eu posso ficar mais? Eu posso ficar mais um pouco? Posso estourar o meu tempo? Porque eu adoro conversar com vocês. Ah, a Stephanie deu um oi aqui no chat. Oi, Stephanie, tudo bem? A Stephanie, fundadora do Joca. E é o seguinte, pessoal, agradecemos demais, demais, demais a participação de todos e todas. Os eventos da Semana da Imprensa têm sido incríveis, tudo, assim, por completo. A Semana da Imprensa está sendo maravilhosa. Essa semana, nós já realizamos 3 mesas com grandes nomes do jornalismo para falar sobre a imprensa com os jovens. Está aqui no nosso canal no YouTube. Se você perdeu, elas estão gravadas. Tem gente assim, da Globo, sabe? Tem gente da BBC falando. Tem muita gente legal. Vale a pena dar uma olhada. É só procurar lá no site da Semana da Imprensa, que é semanadaimprensa.com.br. E se você é educador ou educadora, como eu vi aqui no chat alguns de vocês, tem um convite especial. Ouve o que eu estou falando, porque é muito legal. Hoje à noite, nós temos o evento de fechamento da Semana da Imprensa, que é o de troca de práticas de educação mediática, com apresentações de práticas já realizadas em escolas públicas e privadas. Então, é voltado para vocês, educadores. E a nossa produção vai colocar o link aqui no chat para você se inscrever e receber o link da transmissão, que encaixa muito com tudo que eu estou falando aqui, com tudo que está sendo dito durante a Semana da Imprensa, e que é mega relevante, né, para esse momento. Eu acho que pode inspirar vocês a ter umas ideias bem interessantes, ok? Ó, e lembrando que a Semana da Imprensa é uma iniciativa do Jornal Joca, com correalização da GEDUCA e do Instituto Palavra Aberta. E apesar dos eventos se encerrarem agora, ela não para, ok? Lá no site vocês encontrarão vários materiais, jogos, recursos para aulas e lives para falar da imprensa o ano todo. Ok, pessoal? Ó, tchau, adorei falar com vocês. Fernanda aqui, a turma do 501 da Escola Parque Barra agradece por ter nos respondido e pela atenção. Eu que agradeço, assim, contem com a gente, o que precisar é só mandar e-mail, conversar com a gente, nós estamos disponíveis aqui para vocês, ok? E tchau! Eu fiz essa live toda sério, eu nem fiz a minha dança, que eu danço às vezes na live, fazendo assim. Dessa vez eu fui seríssimo até o fim.